Vamos adiante, a gente segue falando sobre efeito de fumaça, mas sobre as queimadas. Qual é a origem dessa fumaça que a gente vê no céu do Rio Grande do Sul? Conosco o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Eu gostaria de saber das ações concretas do governo até aqui, do IBAMA até aqui, para amenizar, diminuir essa crise que a gente está passando no Brasil. Bem, vamos lá. Nós temos uma estrutura de combate a incêndios no Brasil, que é formada pelos corpos de bombeiros, que são estruturas estaduais ligadas às polícias militares de cada um dos estados, com atuação preferencial em áreas privadas e áreas estaduais. O IBAMA e o ICMBio mantêm brigadistas para atuar nas áreas federais. A orientação que a gente tem do governo é da gente estar combatendo os incêndios florestais independente se é área estadual, se é área privada, se é área federal. Nós estamos com um número recorde de brigadistas, são 3.200 brigadistas atuando em todo o país. Nós temos hoje uma estrutura de 11 helicópteros, de 13 aeronaves de lançamento de água, mais uma grande aeronave do Ministério da Defesa, que é o KC-390. Essa estrutura está distribuída aí, principalmente na Amazônia e Pantanal, que são as regiões mais afetadas pela estiagem prolongada. Nós estamos diante de um episódio extremo de temperatura, de baixa umidade. Na Amazônia, a gente tem um fenômeno que é conhecido hoje de uma parte significativa da população, que são chamados rios voadores, né? A umidade da Amazônia, ela se choca com os Andes e vem descendo e desce em direção ao Pantanal. Do Pantanal vai para a região sudeste, centro-oeste, sudeste, chegando ao sul. Nós tivemos essa tragédia gigantesca no Rio Grande do Sul, onde a chuva da Amazônia, que deveria ter chovido no Pantanal, que deveria ter chovido no centro-oeste, simplesmente se deslocou ali pela Bolívia, Paraguai, e foi parar direto no Rio Grande do Sul, né? Então, nós não tivemos as chuvas que eram para acontecer no Pantanal, no centro-oeste. Essas chuvas aconteceram direto no Rio Grande do Sul. E hoje essas regiões estão muito secas. Os rios estão... É assustador. Essa semana eu visitei muitas regiões da Amazônia e a margem direita do Rio Amazonas, quase todos os afluentes estão muito baixos ou completamente secos. Essa crise... Essas queimadas são todas por ação humana. Pois é, presidente, eu queria que o senhor entrasse nesse assunto bastante, porque é o que os nossos ouvintes mais estão discutindo, inclusive aqui na nossa plataforma. Qual é a origem? Qual é o início dessas queimadas? O que o IBAMA está avaliando e de que forma já agir neste ponto? Todas as queimadas até aqui são por ação humana, a maior parte intencional. Nós detectamos alguns casos que foram ligados a descuido, teve um acidente com um caminhão que originou um grande incêndio, mas, de maneira geral, são pessoas colocando fogo. No Cerrado, normalmente as pessoas colocam fogo depois de fazer o desmatamento. Na Amazônia, as pessoas estão preferindo, em vez de desmatar, porque sabem que estão sendo responsabilizadas, o governo está sendo muito duro com o combate ao desmatamento, as pessoas estão preferindo colocar fogo na floresta, já que a floresta está seca. No Pantanal, nós tivemos também muito fogo ligado à chamada limpeza de pastagem. A pessoa quer ver o pasto nascer novo e acha que colocando fogo ela vai ter algum benefício com isso. Pelo contrário, ela está perdendo o solo dela, ela está matando o solo dela com o uso do fogo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos com muitas equipes de fiscalização, nós estamos com 700 fiscais no Brasil, correndo atrás dessas áreas, fazendo as perícias, autuando as pessoas que estão colocando fogo de forma intencional. E, em muitos casos, a gente também tem detectado fogo de vandalismo. A pessoa que vê o mato seco, passa e simplesmente coloca fogo. Nós estamos trabalhando para responsabilizar o máximo possível essas pessoas. Não dá para aceitar isso, né? Nós estamos com um período muito quente, muito seco, e as pessoas precisam entender que não é hora de colocar fogo em absolutamente nada. Mesmo um fogo muito pequeno, às vezes para queimar umas folhas do quintal, esse fogo pode perder o controle. A gente está com extensos incêndios acontecendo nesse exato momento. Nós já perdemos brigadistas, tanto brigadistas privados, brigadistas públicos, né, servidores atuando no combate ao fogo esse ano. Então, realmente, é uma crise muito grande. No caso
No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma entrada agora de uma frente fria que está proporcionando algumas chuvas esparsas no estado, deve melhorar, já está melhorando a qualidade do ar no Rio Grande do Sul. Porém, essa crise de incêndios florestais no Centro-Sul deve persistir até o final de setembro e na Amazônia, infelizmente, até o final de dezembro. As previsões não são otimistas, então a fumaça da Amazônia vai continuar se deslocando, se somando à fumaça de incêndios florestais na Bolívia. A Bolívia está uma tragédia de incêndios florestais também. Temos grandes incêndios no Paraguai também. Então, essa fumaça vem descendo e chega até o sul do país. Os 3 estados da região sul ainda serão muito afetados, infelizmente, pela fumaça causada por queimadas na Amazônia, no Pantanal, na Bolívia e no Paraguai. Agora, presidente, aqui Matheus fala com o senhor de Brasília, inclusive acompanhei já bastante o seu trabalho na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Em 2019, nós tivemos o chamado Dia do Fogo, uma ação orquestrada de queima. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês já identificaram que neste ano houve também algo nesse sentido, uma ação orquestrada para colocar fogo em áreas de pastagem, ou até mesmo este fogo ligado ao vandalismo, como o senhor mencionou. E em cima disso também, gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes o que é permitido e o que não é, já que muitos dos casos são comuns na agropecuária, né? Queimar área para pasto, queimar área para renovar alguma cultura. O que é permitido, o que não é permitido, como que as pessoas que cometem ilegalidades podem ser responsabilizadas? Bem, vamos lá. Alguns estados permitem, em determinadas épocas do ano, a chamada queima controlada ou queima prescrita, que pode ser usado tanto para práticas agrícolas quanto para a própria prevenção do fogo. O próprio IBAMA, em épocas que está mais úmido, usa essa prática. Então, uma área que está degradada, com muito material, que pode se transformar num grande incêndio, numa época úmida, não nessa época agora, ela pode ser queimada. Agora, isso é feito com muita orientação, acompanhado de profissionais, para poder controlar o fogo, coisas desse tipo. Nesse exato momento, em quase todo o país, está proibido a prática de qualquer tipo de fogo, inclusive fogo de práticas agrícolas. Muitos estados já tinham proibido, por exemplo, algumas práticas agrícolas que usavam fogo. Por exemplo, a queima da palha da cana, que já foi muito comum na região sudeste, e que hoje, em quase todos os estados, não é mais permitido. Apenas numa pequena região do Nordeste ainda se faz uso desse tipo de prática. Então, de maneira geral, o que a gente tem é proibido o uso do fogo. O fogo, desde 1940, é crime no Brasil, ele está previsto no Código Penal, com pena de prisão de 2 a 6 anos. Na Lei dos Crimes Ambientais de 98 também tem penalidades para a prática do fogo. O grande complicador, obviamente, é identificar o responsável, porque nem todo mundo que tem a sua área queimada é o próprio autor do incêndio. Tem muita gente que acaba sendo vítima e, por isso, a gente tem utilizado muito perícias e o apoio de instituições de segurança, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil dos Estados. Em muitas áreas periurbanas, que existem câmeras, a gente tem detectado as pessoas colocando fogo. Então, muitas pessoas foram presas no Brasil porque foram flagradas colocando fogo até aqui. Mas, de maneira geral, na área rural é difícil identificar, às vezes, o responsável. Em relação ao Dia do Fogo, infelizmente, em muitas regiões do país, notadamente nas fronteiras do desmatamento, muita gente faz fogo de forma organizada, tá? Então, não é novidade essa história do Dia do Fogo. Isso, infelizmente, é uma prática aqui em muitas regiões. Eu não tenho dúvida que, da mesma forma como a gente teve aquele Dia do Fogo, isso está acontecendo na Floresta Nacional do Jamanchim, isso está acontecendo ao longo da BR-230, que é a Transamazônica. Em diferentes municípios da Transamazônica, a gente vê o fogo sendo colocado. Isso a gente visualiza no satélite, nas imagens satélite. Hoje a gente tem o controle disso praticamente em tempo real. A gente vê o fogo surgindo ao longo de uma estrada, sendo colocado a cada 100 metros, a cada 200 metros. Ou seja, é uma coisa organizada, não tem como dizer que não é. Não existe fogo espontâneo.
A gente monitora também os raios no Brasil. Esse ano a gente não teve... Neste caso, presidente, na beira da rodovia por vandalismo, ou também tem um interesse em limpar a área para prática agrícola? Depende, porque uma coisa, o que a gente tem visualizado, vandalismo principalmente no sul, sudeste, na Amazônia, eles estão aproveitando que a floresta está muito seca, as árvores perderam as folhas, tem um tapete de folhas secas dentro das florestas, então as pessoas estão colocando fogo para degradar a floresta. Depois que eles degradam a floresta, eles jogam semente de pastagem e colocam o gado. Isso é muito frequente no sul do Amazonas hoje, na região de Apuí, Lábrea, Humaitá, Manicoré, regiões ali onde existe muita grilagem de terras, né? E isso causa uma quantidade enorme de incêndios. Normalmente eles estão invadindo áreas públicas, então você não sabe quem é o... A gente sabe que o dono são os brasileiros, né? Porque são áreas federais. Mas quem é que de fato está fazendo isso lá é algo muito difícil de responsabilizar. O senhor fala que é difícil de responsabilizar e mesmo de identificar, mas o senhor disse também um pouquinho antes que o governo está sendo muito duro com quem está fazendo desmatamento. De que forma? Nós conseguimos reduzir na Amazônia o desmatamento em 50% no ano passado, e esse ano 42% já em cima dos 50%. Nós estamos multando todo mundo. Ano passado nós aplicamos mais de $1 bilhão em multas. Foram 5 bilhões de reais em multas, né? Notadamente na Amazônia. Nós autuamos todos os desmatamentos ilegais dos últimos 5 anos. Embargamos essas áreas. Embargar significa que a pessoa não vai conseguir financiamento agrícola. A pessoa não vai poder utilizar essa área que ele desmatou ilegalmente. Então a gente está sendo muito duro e nesses biomas onde a gente tem muita área pública, a gente está conseguindo ser bastante eficiente. No Cerrado, a gente conseguiu frear o desmatamento esse ano, mas os números ainda são muito altos, né? Porque no caso específico do Cerrado, são terras privadas e as pessoas têm obtido as licenças para desmatar junto aos órgãos estaduais. Eu não entendo muito bem, estamos sendo eficientes e a gente vendo tudo isso que está acontecendo, o que mais o governo pode fazer? De que forma pode ser, de fato, mais duro com quem faz o desmatamento, para que não chegue nesses níveis que a gente está vendo agora? Porque se tem tanta multa, se tem tanta procura, mas se também não tem a identificação de todos, o que mais o governo federal pode fazer? Nós estamos com uma estrutura que a gente nunca teve. O orçamento de prevenção e combate a incêndios no país não passava de 20 milhões por ano. Hoje já chega a mais de 200 milhões. Nós estamos atuando de maneira sistemática em muitas regiões. Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente fala da Amazônia, nós estamos falando de 50% do país, de uma área onde cabe a Europa Ocidental inteira lá dentro. Então, mesmo a gente tendo resultados significativos na redução do desmatamento, e infelizmente as pessoas continuam com esse tipo de prática. As pessoas continuam colocando fogo. Não é o governo que coloca fogo, não são os governos estaduais que colocam fogo, né? Não são as prefeituras que colocam fogo. São pessoas por diferentes motivos e a gente está trabalhando para poder responsabilizar essas pessoas. Nós já aplicamos um número recorde de multas esse ano por incêndios. A gente consegue voltar no tempo com as imagens de satélite, detectar os exatos momentos onde esses incêndios começam, e toda vez que a gente consegue comprovar quem é o responsável pelo incêndio ou por uma ação omissiva que levou ao incêndio, a gente tem autuado essas pessoas e encaminhado para o Ministério Público para demais providências. Essas multas são pagas e qual é o valor delas? O senhor fala um recorde nesse ano? Nós não temos ainda o balanço fechado agora desse ano. Nós estamos com 700 fiscais em campo, fazendo perícias, fazendo fiscalizações. Nós estamos com 4 bases novas que foram montadas agora na Amazônia para poder trabalhar junto com outras agências. As multas não são baixas. Quando a gente consegue identificar em áreas privadas, a pessoa acaba pagando a multa, porque pode perder a própria terra. Se não paga essa multa vira uma execução fiscal. Mas, obviamente, que o trabalho de responsabilização no Brasil não é fácil e as penas, notadamente, as penas criminais no Brasil são muito baixas para os incêndios florestais. Então, algo que o governo está fazendo é uma articulação também com o Congresso
para mudar a legislação. Pois é, isso aí falando, claro, vocês estão agora com ações emergenciais, mas também precisa pensar num prazo maior, porque o que se fala é que as mudanças no clima estão aí e nós teremos isso de forma cada vez mais frequente. Então tem que, em várias esferas, tem que se tomar medidas para evitar isso. Além desse trabalho no Congresso que vocês estão fazendo, o que mais? E qual é o cenário que vocês têm para que isso aconteça mais vezes, com mais frequência e mais intensidade? O IBAMA está numa fase de reestruturação, tanto o IBAMA quanto o ICMBio. Nós estamos contratando mais gente, nós estamos aí com os concursos já agendados, nós estamos com uma nova estrutura organizacional para poder, de fato, fazer um enfrentamento. Essa semana foi publicado um decreto com uma estrutura permanente, ou seja, independente dos momentos de temporada de incêndio ou fora dele. Nós vamos ter um comitê nacional sobre fogo, sobre incêndios florestais, permanente, envolvendo 11 ministérios, os estados, municípios, bombeiros, enfim. Nós estamos com sala de situação diária, todos os dias a gente está discutindo os combates. Essa semana a gente conseguiu encerrar um incêndio grande na Chapada dos Veadeiros, estamos com uma equipe gigantesca na Chapada dos Guimarães. Enfim, é algo bastante desafiador para a gente. Eu não tenho dúvida que as mudanças climáticas, de fato, estão aí. E nós vamos precisar fazer esse enfrentamento, vamos precisar preparar o país. Mesmo países com uma estrutura muito maior que o Brasil, estão com grandes incêndios florestais. Vou dar um exemplo. Nós estamos com incêndios florestais hoje no Alasca, no Canadá, em toda a Califórnia, na Flórida, em toda a região do Mar Mediterrâneo da Europa. Então, infelizmente, o mundo está muito mais quente, muito mais seco. As pessoas vão ter que entender que não podem mais ficar colocando fogo, fazendo fogueiras, coisas desse tipo. O mundo vai ter que se adaptar, vai ter que fazer a mitigação. Nós vamos precisar fazer a transição e vamos precisar nos adaptar a esse novo momento, infelizmente, da humanidade. Agora, presidente, eu queria primeiro retornar na questão da punição, a lei dos crimes ambientais. Hoje, o senhor citou aqui, inclusive, as penas, são penas baixas, né? Reclusão entre 6 meses a 4 anos, dependendo do crime. Então, primeiro, se o governo pode apoiar uma discussão no Congresso para ampliar essas penas. E um segundo ponto, de que forma o senhor tá vendo a integração com os governos estaduais, que parece que são fundamentais também, né, junto à Polícia Civil, bombeiros, para combater o fogo, mas principalmente para investigar e apontar os culpados, né? A integração melhorou muito, eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, em alguns lugares, a gente detectou um pouco de conivência de algumas autoridades locais, principalmente por conta do momento agora, que é um momento eleitoral. Então, em muitos municípios da Amazônia, prefeitos estão dando autorizações de desmatamento, autorizações completamente ilegais, dando autorizações, inclusive, para posse, né? A pessoa nem tem a propriedade da área, a pessoa tem uma simples posse de uma área pública e alguns municípios, autorizando o desmatamento na Amazônia. E, obviamente, desmatamento na Amazônia implica também no uso do fogo, né? Então, é uma situação, às vezes, bastante delicada. A legislação ambiental brasileira é uma legislação muito bonita, muito bem redigida, né? Com toda uma história, mas, infelizmente, no que diz respeito às penalidades, né? Notadamente a parte criminal, é muito ruim, né? Então, a pessoa comete um incêndio, às vezes, de 10 mil hectares, milhares de animais são mortos, uma floresta inteira destruída, essa fumaça vai para as cidades, causa um monte de doença respiratória. E se a pessoa for responsabilizada hoje, ela acaba trocando a pena por cestas básicas. Então, isso não dá para aceitar mais. Existem 3 projetos hoje tramitando no Congresso Nacional sobre esse tema. São projetos que estão numa situação mais adiantada. E o governo vem pedindo para as lideranças dos partidos para que a gente coloque isso em votação. As pessoas precisam ter medo de colocar fogo. As pessoas não podem achar que, eu coloquei fogo e está tudo bem. Não está tudo bem, né? É incrível você pensar que o incêndio na Amazônia está causando doenças respiratórias no sul do país. Então, as coisas estão todas conectadas e a gente precisa entender esse novo momento. Como eu disse, infelizmente, essa seca deve persistir no centro-sul do país até o final de setembro e na Amazônia até o final do ano.
Não tem maior absurdo, né? Um candidato a prefeito ou atual prefeito incentivar uma prática como essa, né? Enfim, esperamos que a Polícia Federal, que os investigadores cheguem a eles. Por último, presidente, eu queria falar sobre orçamento. Aqui em Brasília, assim, é comum, né? Sempre em época de contingenciamento, a gente vê áreas como IBAMA, ICMBio, o próprio Ministério do Meio Ambiente, ser um dos primeiros alvos do corte de orçamento. 700 fiscais num país do tamanho do Brasil, de fato, é um número que pode ser maior do que em anos anteriores, mas ainda é muito baixo. O senhor acredita que... Não é maior que anos anteriores. Não é maior? Eu também preciso ser bastante transparente. O IBAMA chegou a ter 6 mil. E não é maior por quê, presidente? Deveria ser maior, né? Por que não aumentou? E daí, sobre orçamento, eu lhe pergunto se o senhor acredita que esses episódios deste ano vão sensibilizar o governo, o Congresso, a priorizar mais essa área, a não cortar o orçamento e até ampliar o orçamento dessas áreas. Vamos lá, o IBAMA chegou a ter 6.300 servidores, hoje tem 2.500, 1.000 se aposentando. Ao longo da última década, 89 escritórios do IBAMA foram fechados, muitos, inclusive, aí no sul do país. Nós estamos num momento agora de reestruturação. O ano passado, a gente conseguiu contratar o cadastro reserva do último concurso. A gente conseguiu recuperar a nossa estrutura em 160 fiscais. A gente chegou a ter 1.700 fiscais no país, hoje a gente tem 700 fiscais. Nós estamos com um novo concurso agendado agora, provavelmente para dezembro. E nós estamos numa fase de reestruturação. Infelizmente, os órgãos ambientais sofreram muito um desmonte ao longo aí dos últimos anos. Ao mesmo tempo, muitos órgãos estaduais também se estruturaram, né? Então, a gente também está usando muita tecnologia. Então, fiscalizar desmatamento eu consigo fazer aqui de dentro do meu escritório em Brasília. A gente tem uma equipe aqui observando as imagens de satélite, lançando os dados, fazendo os alertas e fazendo os embargos. Do ponto de vista de orçamento, no último contingenciamento que teve agora, a área ambiental foi a única que não foi contingenciada, e notadamente por conta dessa crise atual. Nós tivemos vários créditos extraordinários, eu estou com um valor extra no meu orçamento para poder trabalhar, vai sair mais um crédito extraordinário agora nos próximos dias. Então, de fato, orçamento não é problema. Agora, a estrutura dos órgãos ambientais, de fato, vai levar mais tempo ainda para a gente poder recuperar a estrutura que a gente já teve no passado, por uma série de desmontes que nós tivemos. Por muitos anos, a área ambiental ficando com orçamento muito baixo, a gente não consegue recuperar de uma vez. Isso vai levar um tempo, a gente precisa fazer os concursos. E essa urgência não seria o caso de chamar pessoas fora do concurso, deixar o concurso para um segundo momento, mas chamar mais gente agora? Não existe isso. O setor público não consegue simplesmente pegar alguém na rua e falar, vem para cá, vem ser fiscal do IBAMA. Eu preciso formar essa pessoa precisa participar de todo um processo de seleção. Eu não consigo pegar uma pessoa temporária e colocar para atuar numa função típica de Estado. Isso vale para a Polícia Militar, vale para a Polícia Federal e vale para o IBAMA. Sim, é uma função muito técnica para ser temporária. Qualquer multa aplicada por um servidor temporário, ela é ilegal desde o começo. Então, de fato, a gente vai levar tempo para estruturar. De fato, a gente não tem a estrutura de fiscalização que a gente gostaria de ter. Os concursos estão sendo feitos, o orçamento foi recuperado. Nós estamos com um número recorde de brigadistas. É insano a logística que a gente está fazendo hoje para distribuir esses 3.000 brigadistas, transportando eles de incêndio para incêndio, arrumando lugar para eles ficarem, alimentação. Mas não tem como ter mais brigadistas, presidente? Com a estrutura que a gente tem hoje, nós estamos no limite. Nós estamos com um número recorde de brigadistas. Essa semana estamos chegando a 3.200 brigadistas e que estão distribuídos aí, combatendo pelo menos 100 incêndios de forma simultânea no país. Tem muitos incêndios que a gente chega e é incêndio em área recém desmatada, e aí não tem muito o que fazer. Agora, os incêndios nos parques nacionais, nas reservas, nas áreas protegidas, todos eles estão sendo combatidos e muitas vezes com o apoio dos órgãos estaduais. A gente fica muito feliz porque
Alguns estados têm um número muito alto. Vou dar um exemplo. São Paulo tem 9 mil bombeiros. Né? E esse apoio tem sido decisivo para que a gente possa enfrentar esse tipo de crise. Nós lhe agradecemos pela entrevista nessa manhã, presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. É uma situação preocupante e muito triste com as imagens que a gente vê pelo Brasil, imagens que estavam na nossa live também em GZH.